E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o papo é sobre uma novidade que acabou de sair do forno e que pode mudar o jogo para muita gente: o Tesouro Reserva. Pois é, o governo lançou um novo investimento focado, olha só, na reserva de emergência. A gente vai destrinchar tudo para saber se essa é de fato a nova poupança do Brasil. Bora lá? Mas antes, vamos pensar um pouco. Onde é que está guardado aquele dinheiro para um perrengue, para uma emergência? Muita gente ainda deixa na poupança, né? Que, convenhamos, muitas vezes nem cobre a inflação. Ou talvez naquelas caixinhas das fintechs que são super práticas. É bom ter isso em mente, porque agora tem um novo competidor forte na área. E esse competidor é o Tesouro Reserva. Para ficar fácil de entender, pode pensar nele exatamente assim, como se fosse a caixinha do governo. É um título público criado para bater de frente com tudo que a gente já conhece e usa. Certo. Vamos aprofundar um pouco. Quem está montando uma reserva de emergência sempre encara o mesmo dilema, né? Precisa de um lugar que seja, ao mesmo tempo, super seguro, que dê para pegar o dinheiro na hora que precisar e, claro, que renda alguma coisinha. Achar esse equilíbrio é o grande desafio. E até hoje, os donos do pedaço eram basicamente esses três: a boa e velha poupança, que a galera usa mais por costume, as caixinhas das fintechs, que chegaram com tudo super fáceis de usar, e o Tesouro Selic, que sempre foi o queridinho de quem busca segurança máxima, mas com alguns poréns. E foi exatamente para resolver esses poréns do Tesouro Selic e, claro, para abocanhar uma fatia desse mercado gigantesco que o governo criou essa resposta. Uma resposta bem direta, por sinal. Então, em termos técnicos, o Tesouro Reserva é isso aí, um título público novinho em folha. Na prática, é mais uma forma da gente emprestar dinheiro para o governo, só que ele foi desenhado do zero, pensado em cada detalhe para ser o lugar perfeito para nossa reserva. E a estratégia do governo aqui é bem clara. Primeiro, pegar uma parte da grana, e é muita grana, que hoje está na poupança ou nas contas digitais. Com esse dinheiro, o governo se financia. E tem mais, a ideia é criar uma porta de entrada super, mas super fácil mesmo, para milhões de brasileiros começarem a investir, aumentando o número de investidores no Tesouro Direto. Beleza, então chegou a hora da verdade. Vamos colocar um novato, o Tesouro Reserva, para lutar com o veterano, o Tesouro Selic. Vamos ver nesse duelo quem se sai melhor nos pontos mais importantes. E aqui já vem a primeira grande vitória do novato. Olha só, o Tesouro Selic, por mais seguro que seja, sofre uma pequena variação de preço no dia a dia. É a tal da marcação a mercado. Em dias muito, muito raros, ele já chegou a render negativo. O Tesouro Reserva simplesmente acaba com isso. O risco de flutuar é zero. Seu dinheiro ali vai render positivamente todo santo dia. Isso é sensacional. E agora, a segunda vantagem, que para mim é talvez a maior de todas. Uma crítica enorme ao Tesouro Selic era essa: só dava para resgatar em dia útil, em horário comercial. Acabou o problema. Com o Tesouro Reserva, o resgate é 24/7, a qualquer hora, em qualquer dia. Afinal de contas, emergência não tem hora marcada para acontecer, né? Agora, se liga na acessibilidade, que é outro ponto incrível. Para começar a investir no Tesouro Reserva, sabe do que se precisa? De R$ 1. É isso mesmo, apenas uma moedinha de R$ 1. Agora compare isso com o Tesouro Selic. Hoje, para entrar nele, o investimento mínimo está na casa dos R$ 182. A diferença é brutal. O Tesouro Reserva praticamente elimina qualquer barreira de entrada. Ok, mas nem tudo é diferente. O rendimento dos dois continua amarrado na nossa taxa Selic. E os impostos também são os mesmos. Imposto de renda regressivo, que vai caindo com o tempo, e o IOF se o resgate for feito com menos de 30 dias. A única coisa que ainda está no ar é se vai ter aquela taxa da B3 de 0,2% ao ano para quem tiver mais de R$ 10.000. Essa confirmação ainda não veio. Beleza, agora a gente precisa falar sobre o pilar de qualquer reserva de emergência, que é a segurança. E aqui a diferença entre as opções do mercado fica bem clara. Dá uma olhada nessa tabela. Quando o dinheiro está numa caixinha de um banco digital, por menor que seja o risco, ele existe. É o risco daquele banco quebrar. Claro, existe o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que protege até R$ 250 mil. Já no Tesouro Reserva, o risco seria o próprio governo brasileiro não pagar uma dívida na sua moeda. A garantia aqui é do Tesouro Nacional, que é simplesmente a garantia mais forte que existe no país. E por que é a mais segura? Pensa assim, no limite, o governo federal tem um superpoder que ninguém mais tem, que é o de emitir moeda.
Ele pode, literalmente, imprimir dinheiro para pagar as suas dívidas em reais. Claro que isso traria outros problemas, como inflação, mas a questão é que, na teoria, ele não tem como dar calote na própria moeda. Então, depois de ver tudo isso, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Será que estamos testemunhando o surgimento de um novo padrão ouro para a reserva de emergência aqui no Brasil? Então, vamos resumir a ópera. Risco de mercado? Zero. Resgate? A qualquer hora do dia e da noite. Investimento mínimo? R$1. E a segurança? A máxima do país. É um pacote bem difícil de bater, hein? E a gente termina com a grande pergunta no ar. Com todas essas vantagens, o Tesouro Reserva vai de fato revolucionar a forma como o brasileiro guarda dinheiro? Ele tem todas as cartas na mão para isso. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa novidade? Deixem aqui nos comentários. E claro, se essa análise ajudou a clarear as coisas, não esquece, se inscreve aí no canal e deixa aquele like para dar uma força. Um abraço e até a próxima.